Então, eu trouxe para vocês aqui esse material que é relacionado a essa pergunta do alcoolismo. Vamos então dar início à resposta nessa pergunta referente ao alcoolismo. A pergunta, então, é relacionada, foi uma pergunta feita por uma pessoa que ela tem essa preocupação com alguém que consome bebida alcoólica e essa pessoa ela quer parar de consumir álcool, mas ela não consegue. O mestre Okawa já há algum tempo ele concedeu algumas dicas em relação a essa questão e eu eu preparei esse material referente a essas dicas e vou compartilhar com vocês agora esse material. Então vamos lá. E eu trouxe também algumas opiniões pessoais, algo que eu acompanho, não é uma opinião pessoal, mas é algo da minha própria experiência, que eu ouvindo pessoas, que eu li em outros lugares. Acredito que a resposta possa ser completa dessa forma. A primeira dica que o mestre Okawa fornece é uma rotina de exercício leve antes de dormir para aliviar a tensão e a fadiga no corpo. Geralmente a causa da incapacidade de dormir à noite pode ser a tensão, a fadiga no corpo. Então, o mestre Okawa começa a resposta com uma prescrição física, não mental, que é, antes de ir para a cama à noite, faça algum tipo de exercício físico. Se puder, faça algum exercício de flexibilidade. Pode fazer algum tipo de alongamento. O ponto-chave aqui, como o mestre cita, é aliviar a tensão e a fadiga. É melhor mudar para exercícios mais leves que não o cansem. Então, essa é a primeira dica. Antes de dormir, você pode fazer algum tipo de exercício leve, algum alongamento, e ou também pela manhã, você pode fazer algum tipo de exercício. A atividade física pela manhã, ela diminui a vontade de consumir álcool pela noite. Então, além dessa dica de você se alongar, fazer algum exercício à noite, você pode também fazer algum exercício pela manhã. A outra dica do mestre Okawa é: tenha uma imagem de alguém que você conhece melhorando e envie-lhe pensamentos amorosos. Essa é a segunda dica. Pensar em alguém que você conhece por cerca de 20 minutos e enviar pensamentos de amor para essa pessoa. Por que fazer isso? Você pode se perguntar. Porque quando você envia pensamentos de amor para uma pessoa, o que você está fazendo, na verdade, é você está cortando a sintonia de vibrações com os maus espíritos. Muitas vezes nós temos uma vontade muito forte de consumir álcool porque nós estamos sintonizados com maus espíritos, nós estamos possuídos pelos maus espíritos. Quando você envia pensamentos amorosos para alguém, você instantaneamente você corta essa conexão com os maus espíritos. Quando você envia um pensamento que essa pessoa seja feliz, que essa pessoa tenha uma vida maravilhosa, que ela fique saudável, você vai cortando a conexão com os maus espíritos. Você cria essa imagem na sua mente e isso ajuda você a diminuir o consumo de álcool. O terceiro ponto é: reflita profundamente sobre a sua vida, desde o nascimento até o presente. Se o sono melhorou um pouco, o mestre Okawa, ele cita muito aqui a questão do sono. Quem tem o vício em álcool precisa aprender a dormir bastante. O mestre citou os exercícios de alongamento e também o envio de pensamentos de amor para as pessoas antes do sono. Uma vez então que o sono melhorou, o mestre sugere que seja feita uma reflexão completa. Significa você refletir sobre toda a sua vida. Você pode usar o sábado ou o domingo e então refletir sobre a sua vida desde o nascimento até o presente, separado por anos. Você pode
então, pensar desde a época que você era criança até hoje, como que você viveu aquela época e refletir sobre as situações que você viveu. Na sua mente irão surgir as principais lembranças e você então recorda a sua vida. Coisas como os sintomas de não conseguir dormir à noite ou sintomas de alcoolismo devem desaparecer completamente. Quando você então reflete sobre a sua vida, você retira essa carga emocional da vida inteira. Você vai começar a dormir melhor, você começa a fazer os exercícios de alongamento pela noite, você vai dormir melhor, você faz exercício pela manhã, você vai se sentir melhor, e a vontade, a necessidade de beber vai começar a diminuir. Em seguida, esse é o quarto ponto, pense em pessoas com quem você teve uma conexão e envie pensamentos de amor, pensamentos calorosos para estas pessoas. E quando você se sentir melhor, reserve um tempo no final de semana para relembrar o seu passado. São dicas muito simples, mas que têm uma alta eficácia, pode ter certeza. E é necessário que a gente sinta essas lágrimas fluindo durante a reflexão. E o quarto ponto é: peça proteção aos espíritos guias da Rap Science. Peça a eles em oração, tem a oração do espírito guardião e do espírito guia, a oração ao Senhor. Peça proteção ao grupo espiritual, aos espíritos guias da Rap Science para proteger você. Quando você sentir essa pessoa sentir a vontade de consumir álcool, que ela então resista essa vontade e peça orientação aos espíritos guias. Ao invés de ceder à vontade de consumir álcool, que ela ore pedindo ajuda ao plano superior para protegê-la e ajudá-la. Essas são, então, as dicas do mestre Ryu Hokawa para reduzir o consumo de álcool. Eu gostaria de trazer também algumas sugestões práticas que estão relacionadas ao dia a dia. O mestre nos ensinou questões físicas e espirituais muito importantes, mas acredito que essas sugestões práticas também possam ajudar. A primeira é: remova toda a bebida alcoólica do lar, do ambiente. Uma pessoa que ela tem algum tipo de vício, ela não pode ter perto dela a fonte do vício. Então, se a pessoa ela é viciada em álcool, ela é viciada em doce, ela é viciada em cigarro, se ela quiser parar de beber, parar de fumar, parar de comer doce em excesso, ela não pode ter isso perto dela. Porque é tentação. A gente não é tão forte assim a ponto de resistir à tentação. Então, a pessoa que bebe em casa, ela é alcoólatra, ela tem que tirar tudo que tem álcool de casa. Ficar sem nada. Porque se ela tiver que sair para comprar bebida, o ato de sair é uma resistência. Ela vai sentir resistência para ir comprar a bebida. E então ela desiste de comprar. Isso facilita dela não consumir álcool. Então, tudo que tem álcool, tira de perto. Cria uma dificuldade, cria uma resistência para a pessoa não beber. O segundo ponto é: não frequente locais em que há consumo de bebida alcoólica. Bar, restaurante com os amigos, esses locais, esquece. Não vai, porque a pessoa fala: eu vou no bar, eu vou no restaurante, eu vou na casa do meu amigo que consome álcool, mas eu não vou beber, eu vou beber coca, eu vou beber água. Não vai encher a cara. Então não vai. Tira o álcool de perto e não vai em lugar que tem bebida. E o terceiro está relacionado ao segundo ponto. Se tem os amigos que consomem bebida alcoólica, corte o vínculo com os amigos. É simples assim. Se eles quiserem parar de beber junto com você, ótimo. Vocês formam uma equipe, formam um grupo e um ajuda o outro a parar de beber. Então, excelente. Mas se você tem os amigos que bebem e eles quiserem, você falou que você não está bebendo mais, mas eles querem continuar bebendo, você tem que se afastar deles. Se você quiser parar de beber, você tem que se afastar deles, porque se você continuar com essas amizades, você não vai conseguir beber, não vai conseguir parar de beber. Então, de duas uma, ou os amigos param de beber junto, ou você para com os amigos. E o quarto ponto é: troque um vício ruim por um vício bom. A gente tem vício. O ser humano tem vício, ele tem hábitos.
Então, se a pessoa tem o vício do consumo de álcool, por que não trocar um vício pelo outro? Charles Duhigg, no livro O Poder do Hábito, ele escreve que o vício, um hábito, ele tem um gatilho, ele tem uma rotina, ele tem uma recompensa. A pessoa que consome álcool, ela está querendo uma recompensa. Mas você pode trocar o gatilho e a recompensa. Toda vez que você tiver vontade de beber, toma um copo de água. Ou, se você tem o foco, é viciado em bebida, troca o vício da bebida pelo vício em academia. Quantas pessoas que a gente não vê que eram viciadas em cigarro, em bebida, e viraram maratonistas? Por que elas viraram maratonistas? Porque elas trocaram o vício pelo outro. Então, você pode ficar viciado em academia, você pode ficar viciado em corrida, você pode começar a consumir bebidas, que também são bebidas, mas não tem álcool. E dessa forma, você vai conseguir trocar um hábito pelo outro. Então, essas são as dicas que eu tenho para você que fez essa pergunta referente ao consumo de álcool. São as dicas que o Trocal nos ensinou no livro e tem são as dicas práticas que a gente vê no cotidiano, dicas de alguns livros que eu já li, dicas de outras fontes. Então, acredito que esse material possa ajudar você para essa pergunta, que pode ser feito para uma pessoa que quer parar de beber, mas não consegue. Espero que esse material tenha sido útil para você.